Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, eu sou aluna do Colégio Embraer, eu tô no segundo ano de Sala Cleópatra. E hoje a gente vai estudar uns conteúdos mais tranquilos de linguagens. Então eu acredito que se você prestar atenção nesse vídeo e resolver os exercícios que estão na descrição do vídeo, você vai conseguir entender esse assunto que, ó, vamos com açúcar, viu? Sem problemas nenhum. E me prontifico também, se você tiver alguma dúvida para essa aula, manda nos comentários que eu me prontifico também de responder qualquer dúvida de vocês, tá bom, galera? O assunto de hoje vai ser conotação, denotação e ambiguidade. Um assunto tranquilíssimo, então vamos lá para a aula? Pessoal, para começar a nossa aula, eu queria trazer para vocês o primeiro tema, que eu acho que desses três é o mais fácil, que vai ser o sentido denotativo das palavras. Então, quando você ouvir o sentido denotativo, eu quero que você lembre de literal, tá? Porque o sentido denotativo vai trazer literalmente vai ficar meio redundante essa frase. Mas vai trazer literalmente o sentido literal da palavra, tá bom? Então, por exemplo, lembra do dicionário? Lembra do dicionário? Se eu for no dicionário e pesquisar, né, procurar, no caso, se for dicionário digital, pesquisar, né? Escova. A primeira coisinha lá no um ponto, né? Que é o primeiro. A primeira explicação que o dicionário dá vai ser: escova é um utensílio para pentear os cabelos. Então, se eu estiver usando escova em um sentido denotativo, vai ser o sentido literal da escova, tá bom? Entre muitas outras coisas, para papel higiênico, ele vai trazer o sentido literal do papel higiênico. E Dri, aonde que eu vou ver o sentido denotativo das coisas? Artigo científico, reportagens, textos didáticos da escola. O que a gente tem em comum nesses textos vai ser que a pessoa que estiver escrevendo, ela vai querer trazer para você uma exatidão, uma clareza. Ela não quer que você tenha que pensar muito, interpretar, para você ter que entender o que está escrito ali. Então, por isso que usa a linguagem denotativa, sem usar muitas figuras de linguagem, que são sua próxima aula, para que seja claro, que seja objetivo os textos que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Então é basicamente isso. Não tem erro, isso aqui, ó, muito fácil. Agora, pessoal, uma frase com sentido denotativo vai ser: a água sofre ebulição a 100 graus Celsius. Ué, a água é água, a ebulição é ebulição, e eu quis trazer uma informação para você. Então, eu literalmente trouxe o sentido real das coisas, o sentido exato, o sentido objetivo, o sentido robusto da palavra mesmo. É basicamente isso, gente. O sentido denotativo não tem mais que eu posso falar para vocês. É o sentido literal das palavras, sem ter que ter grandes interpretações, grandes especulações do que aquela sentença pode significar, tá bom? Então, é basicamente isso. Pessoal, o segundo assunto vai ser o sentido conotativo das palavras. O sentido conotativo ele é o oposto do sentido denotativo. Então ele vai trazer a ideia de sentido figurado. O sentido figurado é muito bom, que é usado na maioria dos materiais didáticos. Então, se você for pesquisar por sentido conotativo, ele vai trazer sentido figurado. Figurado é muito bom vocês lembrarem disso. Sentido figurado das palavras, sentido emocional, sentido simbólico, sentido sentimental das palavras. Eu acho melhor para mim explicar o sentido conotativo explicar com exemplos do que explicar a definição dele, que vai ser mais fácil para vocês. Por exemplo, se eu quisesse trazer um exagero para vocês, um exagero, e falar assim: nossa, gente, eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Tô com muita fome. Então, a ideia central dessa frase vai ser a ideia do quê? De que a Adriele está com fome. Só que pra trazer um exagero, eu vou falar que eu estou morrendo de fome, né? Que eu tô com muita fome. Então, é isso. Agora, se eu quisesse amenizar alguma coisa, fala assim: ai, gente, perdi meu celular. Não queria chegar pra vocês e falar assim: perdi meu celular. Poderia virar pra vocês e falar assim: nossa, gente, meu celular foi parar na casa do chapéu. Quando a gente vê figura de linguagem, que eu acho que vocês perceberam que eu gosto um pouquinho dessa matéria, eu já falei umas 3 vezes aqui, a gente vai ver que cada sentido denotativo vai ter uma classificação na figura de linguagem. Então, acho que vai ser mais tranquilo pra vocês entenderem figuras de linguagens com base no sentido conotativo, tá bom? Então, basicamente isso. Então é bom retomar que o sentido conotativo vai trazer essa ideia de sentido figurado, sentido simbólico, sentido emocional das palavras. Um macete para vocês pegarem o sentido conotativo vai ser o quê? Lembra de co. Co é para vocês lembrarem de coração, de co. Porque é denotativo e conotativo. Então o único que tem co é o conotativo. Coração vai lembrar o quê? O emocional, sentimental, então é o sentimento da palavra. E o sentido conotativo, ele varia dependendo do contexto da sua frase, tá bom?
Gente, e aonde que eu vejo sentido conotativo? Principalmente em textos com caráter literário. Poema, fábula, conto e música. Em quase todas as músicas, mas eu acho que as mais contemporâneas, na maioria dos funks, é mais complexo de você achar figuras de linguagem, o sentido conotativo. Músicas, principalmente o MPB, você vai achar muito sentido conotativo. Então, Caetano Veloso, Djavan, você tem que ter, né, uma boa interpretação para você entender o que o Djavan quer dizer. Então, música você vai achar muito. Mas, em geral, em todos os textos literários vai ter sentido conotativo, tá bom? E acho que o exemplo que eu posso trazer da música para vocês vai ser a música do Cazuza, Exagerado. Na parte que ele fala... A gente deu um branco da parte da música, mas trouxe pra vocês. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. O Cazuza tá falando pra gente que ele vai morrer se a amada dele não notar ele? Não. O que ele quer dizer pra gente é que ele vai ficar muito magoado, vai ficar muito sentido se ela realmente deixar ele for embora. Mas não que ele vai realmente parar de respirar, ele vai morrer por falta de ar. Então ele vai ter essa hipérbole, né, esse exagero pra mostrar pra gente que ele vai ficar muito sentido. E pessoal, o nosso último assunto vai ser a ambiguidade. E uma explicação mais robusta da ambiguidade é quando um período, uma oração ou uma frase, ela vai ter mais de um sentido. Aí a gente pode ter isso sem querer, que acontece por, montei a minha frase errada e acabou dando um duplo sentido, ou com a intenção de dar uma ambiguidade. A intenção de dar uma ambiguidade, vocês podem ver muito isso em charge. Em charge usa muito ambiguidade para trazer alguma crítica, tá bom? Ou em propaganda também é muito comum ver a ambiguidade de uma forma intencional. Então a gente vai ter dois tipos de ambiguidade: ambiguidade estrutural e ambiguidade lexical. A ambiguidade estrutural, ela acontece por uma formação, por uma montagem da frase em questão. Agora eu vou trazer uma frase para vocês entenderem a ambiguidade estrutural. A mãe de Pedro pediu que ele arrumasse a sua cama. Tá bom, mas a cama é a cama dela, a cama da mãe de Pedro, ou a cama dele, a cama do Pedro? Se eu quisesse trazer para vocês que a cama que a gente está falando é a cama do Pedro, eu poderia trocar esse pronome de possessão, seu, por outro pronome. No caso, o dele, se for o Pedro. Então, eu falaria: a mãe de Pedro pediu para que ele arrumasse a cama dele. Né? Então a gente entendeu que a cama que ela tá fazendo é a cama de Pedro. Agora, se fosse para arrumar a cama da mãe, poderia só inverter o dele por cama dela. Então dá para entender isso. Então é praticamente uma formação de palavras. E agora, gente, a ambiguidade lexical, ela acontece quando uma palavra da frase, ela já tem mais de um sentido. Por exemplo, a palavra banco. Se eu falasse para vocês: ele foi ao banco. Ele foi ao banco, o Banco Bradesco, o Banco Caixa, o Banco Sicoob, ou ele foi ao banco mesmo, Banco Centro, né? Então, quando a palavra banco, por si só, ela tem mais de um sentido. Então, isso compromete o entendimento da frase. Agora, se fosse para mim transformar a frase para que vocês pudessem entender, e no caso, estaria falando do banco financeiro. Se eu quisesse falar que ele foi ao banco financeiro, eu poderia falar assim: ele foi ao banco para sacar dinheiro. Ele foi ao banco do Bradesco, né? Então, aí a gente colocaria mais alguns recursos para o entendimento dessa frase. E se fosse ao banco, eu poderia falar assim: ele foi ao banco para se sentar. Ele foi ao banco... Enfim. Um exemplo que eu posso dar para vocês é se eu falasse: eu li o livro sobre a cegueira de Luiz Aranha. Essa frase pode ter dois sentidos. Eu li o livro sobre a cegueira, que a cegueira é de Luiz Aranha, ou eu li o livro sobre a cegueira, que foi Luiz Aranha que escreveu. Se eu quisesse falar sobre a cegueira que é do Luiz Aranha, eu não colocaria vírgula. Agora, se eu quisesse falar sobre o livro que fale sobre a cegueira que Luiz Aranha escreveu, aí eu colocaria vírgula. Então, a vírgula compromete também o entendimento da frase. Outra ambiguidade que acontece na ambiguidade estrutural é pela falta ou pelo uso da vírgula. Por exemplo, se eu falasse para vocês: não vai à escola. A primeira coisa que a gente pensa é a frase negativa, que não é para ir à escola. Mas se a gente colocar uma vírgula após o não, ficaria: não vá à escola. Então, a vírgula também pode comprometer o entendimento da frase.
E agora, gente, eu vou trazer para vocês um exercíciozinho pra gente fazer uma interpretação sobre tudo que a gente estudou aqui. Então, o texto é: naquela cidade, o tempo voava, as pessoas corriam como máquinas e os dias eram engolidos pela rotina. João, sentado no banco, pensava na vida. Então, aqui a gente vai ter várias partes do texto que vão ter o sentido conotativo. Então, tempo voava, tempo não voa, vai ser um sentido conotativo para que o tempo estava passando muito depressa. Pessoas corriam como máquinas. Então, conotação de novo, pessoas, máquina não corre, né? Quer dizer que as pessoas estavam evoluindo muito rápido. Dias eram engolidos. Conotação de novo, não tem como um dia ser engolido, o dia estava acabando muito rápido. É isso que essa frase quer dizer pra gente. E o banco, que é a polissemia, né? Que é quando uma palavra tem mais de um sentido. Mas nesse caso desse texto aqui, vai ser o banco onde a gente senta mesmo. A estrutura banco. Gente, para finalizar a nossa aula, eu queria fazer um resumão de tudo que a gente viu aqui. Então, primeiro que a gente viu, denotação. Denotação vai ser o sentido literal da palavra, que vai ser quando a gente vai querer ser exato, que a gente vai querer ser claro. E aparece principalmente em notícias e artigos científicos. Conotação vai ser aquilo que vem do coração, o sentido da palavra, da frase, mais sentimental, uma frase mais figurada, tá bom? Então, vai ser quando eu quero trazer um sentido que foge do literal, ok? Ambiguidade vai ser quando a frase, por um completo, tem mais de um sentido e tem que ser interpretada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e agradeço por estarem aqui, né, estudando hoje. E boa sorte, tá, nos estudos. Fiquem firmes aí que eu sei que vai dar certo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.